Olá pessoal, bom dia. Bom, a dica do seu dinheiro de hoje, como eu tinha prometido, é a dica de mini índice. Como trabalhar com mini índice Bovespa, o que vem a ser o mini índice? Como eu comentei, algo que eu aprendi e que eu acho que para mim tem sido um interesse bem grande de investimento, é algo que eu achei legal, algo que me identifiquei bastante, é a questão do day trade. Day trade então é operar dentro do mesmo dia valores na bolsa. O day trade, trabalhando com mini índice, nada mais é do que a possibilidade de operar na bolsa contratos relativos à pontuação do Bovespa. Foi o que eu coloquei aqui, ó, sua pontuação do Bovespa no futuro. Por isso que é enquadrado dentro de investimentos, é chamado de mercado futuro, juntamente com o índice também de mini dólar, que é bem parecido com a questão do investimento no mini índice Bovespa e no mini dólar. Tem por base negociar contratos que ainda vão vencer. Ou seja, é como se você dissesse, eu acho que o valor vai ser tanto e aquela em cima daquele valor é o valor que a bolsa trabalha. É claro, ela é bastante especulativa, de acordo com o que acontece, como eu já comentei, a movimentação do Bovespa é dada por pontos e elas sobem e descem de acordo com uma série de acontecimentos, como a gente já falou, como eu já falei várias vezes, quando eu disse que é necessário acompanhar notícias, ver novidades, enfim. Situações políticas nacionais e internacionais, como o caso daquela vez que o Trump falou que o preço do dólar estava muito alto, as ações da Petrobras baixaram automaticamente. Então, situação econômica das empresas que constituem o mini índice Bovespa. O índice Bovespa, de modo geral, mini índices são os mesmos, na verdade, só que a operação de mini índice do day trade é baseado no índice Bovespa. São algumas empresas como Petrobras, Vale, CSN, enfim, que compõem esse índice. De acordo com o que acontece com essas empresas, o índice sobe ou desce. Quando você investe em cima desses pontos que você lucra ou, claro, que você perde. Vamos imaginar uma situação, então, uma situação hipotética. Você olha o mercado e o mini índice está valendo 95.170 pontos. Veja, isso não é em reais, são em pontos. Então você faz sua análise e acha que esse é um valor baixo e que vai subir, de acordo com o que você analisou, de acordo com as notícias, enfim. Vale lembrar que, como eu comentei aqui, que irá subir durante o dia, porque estamos falando de day trade. Day trade são negociações que acontecem dentro do próprio dia. Começa e termina dentro do dia. Então você quer comprar um contrato específico do mini índice. Aqui nesse momento entra ação algo que é bem importante nesse tipo de negociação. A corretora, no caso que eu utilizo, já falei com vocês, que é a Clear, não cobra corretagem. Ou seja, não cobra para operar no mercado, não cobra para que eu coloque lá a minha ordem de compra ou de venda. Porém, para operar no mercado futuro, eu preciso dar ao negócio uma garantia. Ou seja, eu preciso ter um valor depositado na minha conta com a corretora de R$25 por contrato a ser operado. Então, eu vou colocar ali um contrato, eu vou operar um contrato e eu coloco R$25. Transfiro da minha conta são as chamadas garantias, ok? R$25 por contrato a ser operado. Então, voltando ao exemplo, eu quero operar um contrato comprando ele por 95.170 pontos. Veja que não é em reais, é importante saber isso. Esse valor, embora claro tenha um valor financeiro, mas não é em reais esse valor. Assim eu emito a seguinte ordem: compra por 95.000, quando tiver 95.170, um contrato. Aí surgem duas figuras, stop gain 95.270, perceba que é 100 pontos acima do que eu comprei, e o stop loss 95.070, perceba que deve estar abaixo, 100 pontos abaixo do que eu comprei. Essa é a minha estratégia. Bom, eu sei que pode ter confundido um pouco a cabeça de vocês em seção desses itens, stop gain, stop loss, mas como o nome já sugere, stop gain para o ganho, stop loss para a perda. E eles vão definir, esses stops definem a prudência do que você quer operar, ou seja, como você vai trabalhar, qual é a agressividade que você vai ter ao operar. Vamos analisar, então vamos ver a questão de pontos. Cada ponto, a maior ou a menor, vale 20 centavos. Logo, quando eu coloco o stop com 100 pontos para cima e 100 pontos para baixo do valor da compra, estou dizendo que se chegar a 95.270, tendo subindo 100 pontos, eu ganhei R$20 e saio fora da operação.
Porém, se chegar a 95,070, tendo sido 100 pontos, eu perdi R$20 e também saio da operação. Vale lembrar que esse caso eu estou operando com um contrato. Se eu estiver operando com 2 contratos, a minha garantia vai ter que ser de R$50. E quando eu ganho por 100 pontos, aqui eu ganho R$40. E se eu perder, eu perco R$40. Por isso que a minha garantia tem que ser maior. Então os stops servem para dizer a agressividade com qual eu vou operar. Conselho trabalhar com valores que não comprometam muito seu capital. Ou seja, trabalha início assim, 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo, num valor máximo de R$20 para ganho ou para perda. Atenção, não ajam com muita ganância. É muito importante isso, a ganância que mata. Muitos traders já famosos que eu vejo e que, enfim, que eu sigo e que eu estudo, colocam muito isso, a psicologia do mercado. Evite a armadilha da ganância, pois pode se esvair o seu capital muito rapidamente, ainda mais trabalhando com day trade, ainda mais trabalhando com garantias, enfim, que é chamado mercado alavancado. Eu aconselho definir um limite de perda e de ganho diário e aprender a sair quando ele for alcançado. Um exemplo iniciante. Coloca lá, o meu objetivo é R$60 no dia. Se eu perder 60 eu saio, se eu ganhar 60 eu saio. Sem permitir que a ganância nos faça continuar no jogo, principalmente se você estiver perdendo. Ok? Dica, quem sou eu para dar dica? Eu sou iniciante, como eu já falei, todo mundo sabe. O canal, a ideia não é dizer, eu sei, eu sou o cara, não. Mostrar para vocês o que eu estou aprendendo. Não significa que é o correto, essa é a minha visão. Eu estou aprendendo dessa forma. Porém, como muitos traders dizem, muitos traders famosos, eu acredito que seja uma boa visão, uma boa ideia. Outro exemplo envolvendo agora a venda. Veja que o mini índice, pelos estudos gráficos, enfim, que eu fiz, eu imagino que vai cair. Então eu quero operar um contrato vendendo ele por 95,670. Ora, a ideia da venda é justamente ao contrário. Eu vendo por um valor mais alto e ganho quando ele cair. Então eu tenho aqui uma venda de 95,670. Quando ele chegar em 95,570, ou seja, baixou 100 pontos e eu ganhei R$20. Mas se eu errei na minha previsão e em vez de baixar, ele subiu. Se ele subir e for 100 pontos acima do que eu vendi, eu saio tendo perdido R$20. A gente pode facilmente perceber que na venda o ganho é pela desvalorização, ou seja, você vendeu por um valor mais alto do que ele está valendo agora. É o inverso da compra, acho que é bem tranquilo para entender. Agora, algumas ferramentas que podem ajudar. Claro que existem diversas ferramentas no mercado, ferramentas caras, ferramentas mais baratas, assinaturas, enfim, são muito boas. Mas para quem está começando, eu sugiro utilizar ferramentas gratuitas, mais simples de utilizar, mas que me permitam verificar gráficos, definir boas tendências, etc. A tendência, quando você vai trabalhar no day trade, é muito importante, porque a tendência me diz, ele está subindo. Ok, um determinado índice lá está subindo, mas a tendência dele é continuar subindo ou ele sobe um pouco e já vai baixar. Esse tempo de tendência que é muito importante. Eu particularmente opero pelo celular, já mostrei meus vídeos, vocês já viram, e eu utilizo apenas 2 ferramentas. O software da Clear, que é o da corretora, onde eu coloco as ordens, enfim, e o Trade Map, que é um software free que permite analisar gráficos e traçar nele itens bem interessantes. Está aqui a cara dele, ele serve tanto para iPhone quanto para Android. E ele me permite, aqui a cara dele é onde eu tenho ali os meus índices. No caso de trabalhar com o mini índice, é esse cara aqui. Coloco algumas outras ações que eu tenho também, fixas, mas enfim. Esse aqui é o cara que eu estou trabalhando agora no momento, que é o mini índice. WIN, W-I-N, de mini índice. J, que é a letra referente ao mês que ele vai vencer. E 19 ao ano. Um dia eu explico isso para vocês melhor, como se coloca esse nome, mas por enquanto o que estamos operando agora é o WINJ19. Ok? Isso vai ficar para um próximo vídeo, a explicação da nomenclatura do mini índice. No momento não vem ao caso, voltando à história da ferramenta.
Trabalhando com trade map, algo bem interessante que eu aprendi lendo um livro comprado através da Amazon, vi no Kindle, Diretrizes do Day Trading, de Andrew Abraham, tradefollowingmentor.com. Se alguém tiver interesse, pode olhar lá no site, tem algumas coisas bem interessantes. Ou comprar o livro na Amazon, que é um livro bem baratinho, mas tem ideias dicas super legais que eu achei ali e tem me ajudado bastante. Existem basicamente pelo que ele falou, existem 3 indicadores simples e que tem eles no Trade Maps, que é legal, que vão te mostrar e quando deve assumir uma posição longa, ou seja, se a tendência vai permanecer. Esses 3 indicadores são banda de Bollinger, MACD e o RSI, que é o índice de força relativa. Basicamente, a banda de Bollinger é esse que a gente tem aqui, entre as linhas roxa, parte de baixo da banda, parte de cima da banda de Bollinger. Essa faixa em lilás que representa a evolução do mercado, tendência de alta é quando os preços ultrapassam para cima a banda de Bollinger, e a resistência quando rompe o suporte, ou seja, rompe a resistência em cima e rompe o suporte embaixo, é sinal de queda. Também nos mostra o fim de uma tendência, seja ela de alta ou de baixa, que é quando as bandas ficam horizontais. Quando a banda não está assim, a banda fica horizontal, ele vai me trazer uma tendência mostra o fim de uma tendência, seja ela de queda, seja ela de alta, enfim, mas o final de uma tendência específica. RSI, indicador de força relativa. Ele demonstra bem a força de uma tendência. Exemplo, para confirmação de uma compra, normalmente a gente olha o RSI e vê que a RSI acima de 70 significa uma tendência muito forte. Nesse caso aqui, ó, a nossa tendência não é forte, a RSI virada para baixo, tendência abaixo de 70 não seria uma boa tendência de compra. Para a venda, fazemos exatamente o oposto. Nós procuramos pelos preços que estão a tocar a borda de Bollinger embaixo e que o RSI esteja abaixo de 30. Esse aqui está se comportando muito mais para a ida de uma tendência de baixa. Porém, como o autor menciona, eu vou falar isso aqui algumas vezes, isso não é engenharia aeronáutica à prova de falhas, é, portanto, suscetível a falha. Borda de Bollinger, RSI, MACD, todas elas podem, em um determinado momento, não corresponder à real situação. Porém, são indicadores muito fortes que, utilizados bem, ajudam bastante. MACD é uma média móvel convergente e divergente. O nome dela é bonito. Porém, eu não vou explicar a conta matemática, fica toda uma conta matemática com ela, que é algo bem complexo de se entender, não vem ao caso para nós no momento. Porém, é importante saber que quando as 3 linhas do MACD, você pode ver que tem 3 linhas aqui, uma azul, uma vermelha e uma azul um pouco mais clara, estão acima de 0, significa que indica uma tendência de assumir posição longa, ou seja, uma compra, uma posição de compra que ainda vai continuar crescendo, a tendência é continuar crescendo, eles vão estar acima de 0. Coloquei aqui, mais uma vez, que não é engenharia aeronáutica, portanto suscetível a falha, para que a gente não esqueça. Mas, trabalhando com os 3 últimos, com os 3 índices, tem uma conclusão interessante. Para você saber quando assumir uma posição longa, duração de tendência, pode-se usar os 3 indicadores juntos para confirmar a tendência. Ou seja, confirmando uma tendência, preços que atingem as bordas superiores fiquem acima da banda de Bollinger, MACD acima de 0 e RSI acima de 70, é uma posição legal para você fazer uma compra esperando que vá subir, tendo a ideia de que você realmente vai conseguir lucrar com essa compra. Da mesma forma, a sua saída, ou seja, saída é quando o final de uma tendência. A gente não precisa esperar estar subindo e esperar que comece a cair para sair. Não, o momento ideal é quando você indica o final da tendência. Que a banda de Bollinger estabilize, ou seja, não esteja subindo nem descendo, estejam estabilizadas. Normalmente é o mercado que a gente fala, o mercado andando de lado. Quando a MACD vira para baixo e quando o RSI está abaixo de 70. Então, são itens que me dizem que o final de uma tendência. Agora, eu posso utilizar os indicadores para definir uma tendência negativa ou uma tendência de baixa. Baixa, olha, escrevi, corrigi aqui mesmo. Tendência de baixa.
Preços que atingem as bandas inferiores da banda de Bollinger, ou seja, na parte de baixo, estourando ali embaixo o suporte, MACD abaixo de 0, as 3 linhas abaixo de 0 e o RSI abaixo de 30. Aí é um indicador para definir uma tendência negativa, ou seja, que convém você investir na venda, porque o valor provavelmente o valor vai cair e você vai ter aquela venda naquele momento e vai ganhar com a desvalorização do papel, vai ganhar com a desvalorização do ativo específico. Finalmente, dicas interessantes, vocês não acharam? Então não fique de fora, se inscreva, compartilhe e deixe seu like aqui embaixo. Valeu? Próximo vídeo, durante a semana, todos os dias tem vídeo, mas vai ter uma nova explicação, um novo item interessante, um vídeo assim maior como esse de hoje. Grande abraço, gente. Até a próxima.